Olá, mais uma lição diária para o seu coração. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. Não custa nada, é só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. O tema de hoje é Jesus, a âncora da alma. É interessante notar que não ficamos à deriva no mar após o pecado. Não ficamos abandonados. Deus já tinha um plano da salvação que seria colocado em ação imediatamente após, se por acaso, o homem pecasse. E assim aconteceu. Por isso Jesus se tornou a âncora da nossa alma. Hebreus capítulo 6, versículos 17 a 20, Deus garantiu a promessa de salvação para o homem, de retorno para ele após o pecado. Deus fez a promessa e, como ele não muda, garantiu a todos a salvação pela graça. A morte e a ressurreição nos garante isso. E mais seguro ainda quando Jesus terminou a sua obra, se apresentou ao Pai e foi aprovado. Que coisa fantástica, não é? É por isso que Jesus se identifica conosco, porque ele se tornou homem e deu a vida dele pagando pagando o salário do pecado, pagando a nossa dívida que nós deveríamos pagar. E Jesus então morreu numa cruz e pagou, que nós deveríamos morrer, a segunda morte. Pela segunda morte, todos aqueles que aceitarem a Jesus com todas as verdades bíblicas, acredite, amigo, viverá eternamente com ele no céu. Mas eu gostaria que você entendesse da seguinte forma: da mesma forma, quando o salmista intercedeu diante de Deus por Israel, ele reivindicou o juramento divino a Davi. Deus disse, e eu gostaria de ler na Bíblia, Almeida Corrigida, em Salmos 89, 34 a 37, que diz assim: ou se um Deus intentou, me perdoe, estava errado. Salmos 89, 34 a 37 diz assim: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Então veja, Deus prometeu para Abraão, aliás, prometeu para Adão, depois para Noé, depois para Abraão, Isaque, Jacó, e depois ratificou isto com o povo israelita e estendeu para nós, também para todos aqueles que não eram filhos de Abraão. É interessante notar isto, que Deus não muda, diz Malaquias capítulo 6, versículos 3. Então veja, Deus não muda. Se Deus não muda, estamos garantidos. Todos aqueles que aceitarem todas as verdades bíblicas estará salvo, porque Deus ainda jurou a Davi. E mais, cumpriu a promessa enviando seu filho para morrer por mim e por você. E quando ele envia a Jesus, agora Jesus cumpre o seu papel e fez corretamente, apresenta-se ao Pai, ele é aprovado, então todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas, presta atenção, junto com todas as verdades bíblicas, não é somente algumas não. Então, agora, o que acontece? Ele pega e aceita a cada um de nós arrependidos, novamente, de coração, e nos dá a salvação. Coisa fantástica, não é?
Não estamos abandonados, amigos. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nisto aqui. No Monte Moriá, Deus outra vez renovou seu concerto, confirmando com juramento solene a bênção a Abraão e sua descendência por todas as gerações futuras, alcançando até nós. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Era Deus falando com Abraão. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Gênesis 22, 16 a 18. O grande ato de fé praticado por Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. Abraão não procurou se esquivar de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de 3 dias, ele teve tempo suficiente para refletir e para duvidar de Deus, se estivesse disposto a isso. Poderia ter raciocinado que tirar a vida de seu filho o faria ser considerado um homicida, um segundo Caim, que isso faria com que seu ensino fosse rejeitado e desprezado, destruindo assim seu poder para fazer o bem aos seus semelhantes. Poderia ter alegado que a idade o dispensaria da obediência. Contudo, o patriarca não procurou refúgio em nenhuma dessas desculpas. Abraão era humano, suas inclinações e afeições eram semelhantes às nossas, mas não se deteve a discutir como a promessa poderia se cumprir, caso Isaque fosse morto. Não ficou argumentando com seu coração dolorido. Sabia que Deus é justo e correto em todas as suas reivindicações e obedeceu à ordem à risca. Você encontra isso no livro Patriarcas e Profetas, páginas 120 e 121. Então veja, amigos, Abraão não questionou a Deus, de forma nenhuma, simplesmente obedeceu. Abraão poderia dizer, quem sabe, para Deus: Senhor, o Senhor ainda enviará o seu filho para morrer por toda a humanidade, e quando ele chegar, então ele vai cumprir os 10 mandamentos e pronto, todos estão salvos. Ninguém mais precisa cumprir ou te obedecer. Mas Abraão não fez isto. Abraão sabia que precisava obedecer a Deus, mesmo sabendo que a única coisa que o salvaria seria a graça de Cristo. Presta atenção. Em resumo, Hebreus 6, 4 a 6 deixa claro que o público passou por toda a gama de experiência religiosa, da conversão à apostasia. Veja, Abraão poderia muito bem abandonar tudo, sair, quem sabe, desses ensinamentos, porque ele poderia questionar, como eu li aqui: bom, Senhor, se Isaque morrer, como vai ser o meu ensino? Quem vai acreditar em minhas pregações? Mas ele não fez isto. A possibilidade de arrependimento existe. Olhem só. O que impossibilitou alguns deles de serem renovados para o arrependimento foi a atitude de envergonhar a Cristo e assim encenar o processo da crucifixão. Basicamente, essa atitude equivalia a declarar Cristo como seu inimigo. No entanto, com uma atitude de humilde arrependimento, como a de Pedro, o perdão é sempre possível. O advogado Cristo Jesus está disposto a renovar-nos para o arrependimento. O mesmo se dá no caso de Hebreus. Então veja, Hebreus também confirma que é possível o arrependimento, desde que nós nos dediquemos a Deus, oremos a Ele, entreguemos nossas vidas a Ele, que sejamos responsáveis pelas nossas famílias. Deus exige isto. Ele quer salvar a gente, mas quer salvar a todos. Pense nisso. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ó Pai eterno, ouça a nossa voz quando a Te clamamos. Perdoe os nossos pecados. Abençoe a todos os amigos da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão
E também abençoe a todos os amigos internautas. Por favor, habite com eles, proteja-os de todo o mal, cura-os, Senhor. Se alguém estiver doente, porém faça-se a tua vontade. Também te imploro, ó Deus, que continue conosco durante este dia, possamos sentir a tua paz, que só tu podes dar. Proteja-nos de todo o mal e, por favor, Pai, não nos deixes cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando. Envie esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudo. E também, por favor, compartilhe em suas redes sociais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.